Olá, você que está vendo na área do aluno. Essa aula é a aula número 40 da Jornada da Carreira Médica. Podem ver que o cenário mudou, né? A gente está no cenário de uma das minhas aulas de oratória. A gente está no cenário do quarto que eu fui adolescente. Então, estou aqui porque eu estou de mudança, estou ajeitando tudo para me mudar para o interior. E por isso, e até por entender que está fechando um ciclo, essa é a última aula da Jornada da Carreira Médica. Infelizmente, não vou mais ter tempo de preparar as aulas como eu gosto de preparar e nem de apresentar as aulas às quartas-feiras à noite, porque agora eu sou professor de neurologia de uma universidade particular aqui do Rio de Janeiro, e aí, infelizmente, eu vou ter que partir para outro contexto, né? Então, vamos lá. Hoje a aula, especialmente, né, por ser a última aula, é um tema que eu gosto demais. É um tema difícil, é um tema que está sempre em voga, está super em alta. Eu quero dividir com vocês empatia, né? Vou falar sobre empatia hoje, vamos embora. Vamos lá, pessoal. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro, capacidade de tentar ver o mundo do jeito que outra pessoa vê, capacidade de entender a realidade como outra pessoa entende. Só que, cara, empatia é difícil demais, demais, demais. Por quê? Porque quando a gente está cansado, principalmente, é muito mais fácil, muito mais econômico de energia a gente criticar o outro do que tentar entender o ponto de vista dele. Isso faz com que a gente fique sempre preso na nossa realidade. E aí a gente não sai do nosso ponto de segurança, do nosso mundinho, de entender que a realidade é muito maior, que o mundo tem muito mais perspectivas do que só a nossa. Então a pessoa que não tem empatia pela outra pessoa, geralmente é uma pessoa que tem um mundo limitado. É uma pessoa que tem uma realidade limitada, tem uma capacidade de análise limitada. Certo? Tirando, obviamente, situações em que a pessoa tem doenças, né? Asperger ou coisas assim. Mas eu trouxe 3 temas, 3 pontos que são importantes para você sempre colocar na sua cabeça. Antes de você ter uma daquelas situações que você vai se irritar com algum paciente que tem queixas vagas, você vai se irritar com aqueles pacientes que são chorosos ou com aqueles pacientes que você vê que não tem nada orgânico. Porque acontece, é normal. Principalmente na minha realidade de neurologista, eu vejo muito isso, pacientes que não têm doenças, não têm, né? Eles têm doenças orgânicas, mas ainda não foram descobertos métodos para achar o funcionamento, né? Fisiopatologia dessa doença de maneira bem assertiva, então a gente fica ali lutando com aqueles pacientes, só que aí a gente tem que ter muita empatia. É muito comum na nossa realidade e eu quero dividir 3 coisas com vocês que vão mudar a vida, a sua percepção sobre a realidade, que pode ajudar na formulação de uma empatia mais verdadeira com seus pacientes. Obviamente, a empatia é uma habilidade. Tem gente que é naturalmente mais empático do que outros. Eu, por exemplo, sou muito não empático. Eu sou antipático, talvez seja isso. Eu sou simpático, mas empático eu tive muita dificuldade para entender. Eu fiz curso para entender empatia, curso de imersão, fiquei 7 dias lá fazendo formação, porque era importante como médico eu entender o que o outro passava e a dor do outro, que ele só consegue exprimir em linguagem verbal e linguagem não verbal. E como vocês podem ver, a linguagem verbal é muito frustra até hoje. Depende muito do tamanho do universo daquele paciente. Se o universo é pequeno, a linguagem é pequena, a capacidade de dizer com palavras o que ele sente é ainda menor. Vamos lá, galera. A empatia, ela tem 3 coisas que fazem com que a gente possa ser mais empático com outra pessoa. Entender que a empatia vem a partir da capacidade de análise e raciocínio. E que nem todos têm a mesma análise e raciocínio que nós temos a partir de fatos. O que é muito fácil para você pode não ser fácil para o outro. Então, por exemplo, eu fui explicar para uma paciente com fibromialgia, semana passada ou retrasada, que a doença dela não aposentava. Ela falou, doutor, mas a minha doença dói muito, é muito complicada, minha vida está acabada, isso, aquilo, outro. Tudo bem, mas não aposenta. Doutor, mais aquilo outro. Começou a chorar. Ela não entende que a ciência ainda não tem ferramentas disponíveis para fechar o diagnóstico dela de uma maneira ainda mais forte e dizer que a dor que ela sente é real, é verdadeira. Porque dor é algo subjetivo e fibromialgia é dor, pessoal. E ela não consegue entender isso. Porque se ela tem uma dor, ela não entende nada de fisiopatologia, de substrato fisiopatológico. Ela não entende. Ela entende que ela tem uma dor. E se ela tem uma dor, o médico tem que resolver o problema dela. E se o médico consegue resolver o problema dela, a sociedade tem que resolver o problema que ela vive. Porque se ela tem dor, ela não consegue trabalhar. Só que eu, como médico, eu tenho meu tempo de consulta, tenho que atender aquele paciente, tenho que resolver aquele caso e passar para o próximo. Não posso ficar perdendo meu tempo ali. Só que a paciente não entende isso. Então eu tenho que colocar em palavras
para que ela digira a situação e entenda o ponto de vista das outras pessoas da sociedade, para que ela seja empática com a sociedade, para que a gente possa ser empático com ela também. Então, imagina a sua dor, no entanto, eu tenho que explicar que, infelizmente, a sociedade não entende. Consegue entender isso? O que é muito fácil para você, não é fácil para o outro. Às vezes, aquele paciente, né, que vem para você com uma dor na barriga e você fala, o senhor tem uma úlcera péptica, por exemplo. O senhor não deve tomar café. Só que para aquele paciente, a alimentação dele, a base da alimentação dele é café quase toda hora do dia. Aí ele fala assim, tá bom, doutor, e o que eu ponho para substituir? Fala, água. Ele fala, doutor, água não tem gosto, não gosto de água, gosto de café. Chá, tá bom, isso é refrigerante. Só que na realidade dele, ele não tem dinheiro para comprar refrigerante, ele não tem dinheiro para ficar comprando chá, pessoal. Aí tem que fazer chá com a erva que ele tem no quintal. Então ele entende que chá é coisa feita com a erva do quintal, só tem chá de boldo na casa dele, ele não tem como fazer café. E a gente não consegue perceber essa dor, essa nuance. Por quê? Porque pra gente é muito fácil ter café. Você vai lá, coloca, é muito fácil ter substituíveis ao café. Para o nosso paciente, infelizmente, não. Porque não é a realidade dele. E aí eu dou duas ferramentas para que você consiga verificar essa capacidade de análise e raciocínio do paciente. Uma delas é o pensamento colateral, que é você tentar verificar por outro lado o porquê daquela afirmação. Então, por exemplo, o paciente fala, eu tenho medo do escuro. Tá bom, mas o que o medo do escuro causa em você? Ué, como assim? Quando você está de frente para o escuro, o que você sente? Sinto isso, isso e isso. Por que você acha que o escuro te gera isso? Isso, isso, isso. E você vai começar a tentar entender a racionalidade do medo da pessoa. Muitas vezes é irracional. E aí você vai conseguir conversar com ela de uma maneira que ela comece a tentar lutar contra aquele medo. Você fez o pensamento colateral. Você não virou e falou assim, que bobeira, não tem que ter medo, medo é irracional em relação ao escuro. Você não fez isso. Você foi cercando pelas bordas para que o paciente fosse falando as coisas, para você construir um raciocínio com ele, lógico, que o levasse a perceber por ele que o medo dele é irracional. As pessoas não mudam porque a gente quer, as pessoas mudam porque elas querem. Às vezes a gente só sugestiona. E o Shazam, que é a técnica que eu falei em empatia na última aula, que é quando você senta com a pessoa e pede 3 coisas boas na vida daquela pessoa que mudaram a vida dela e 3 coisas ruins que infelizmente também mudaram a vida dela, certo? As pessoas têm momentos diferentes e preocupações diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer, eu ligo para um professor meu e falo, professor, aquele nosso artigo para publicação está dando erro, está dando problema. Só que, cara, aquele professor tem 3 filhos, os 3 filhos na escola, a mãe com Covid, o pai com demência, o cachorro que está doente. Cara, são momentos diferentes, são preocupações diferentes. Infelizmente, a cabeça dele está extremamente ocupada, ele não tem tempo para te dar atenção sobre o seu problema. Só que a questão é a seguinte, ao invés de ele virar para você e falar assim, olha só, infelizmente eu estou muito enrolado e eu não posso te dar atenção nesse momento. O que ele faz? Ou ele ignora o problema, ignora, se vira da seu jeito, ou ele começa a ficar irritado com aquilo. Fica, mais uma enchendo o saco. Meu Deus do céu, o que você quer, moleque? Pelo amor de Deus. Entendeu? As pessoas não entendem, não conseguem lidar com os próprios sentimentos. Não conseguem entender a realidade, o momento. Isso faz com que elas tenham atitudes que não são racionais. E você, empaticamente, pode pensar assim, pô, o professor está enrolado, família pra caramba, para que eu vou importuná-lo com isso? Vou mandar uma mensagem aqui, mas põe lá no final da mensagem, professor, estou tentando resolver já, pode ficar tranquilo. Acabou. Se você não sabe o que está se passando com o professor, espera, cara, dá o tempo para a pessoa se responder, para responder, para se resolver, entendeu? E vamos lá, uma ferramenta para isso é o foco na pessoa e nos sentimentos dela. Isso otimiza a empatia. Eu falei disso lá em inteligência emocional. Um dos últimos níveis da inteligência emocional é a hora que você tem a capacidade de entender o sentimento que o outro está sentindo e usar isso ao seu favor, vamos dizer assim, né? Saber como se adaptar a isso de uma maneira empática, de uma maneira que funcione, seja sinérgica, beleza? Então, quem não viu, veja a aula de inteligência emocional, é lá no início do curso. Inteligência emocional é a capacidade de se perceber no outro. Às vezes, aquela pessoa te vê como um tremendo babaca. Só que, por que ela vê dessa forma? Porque um outro médico
foi babaca com ela. Cara, a gente não consegue ter ideia, às vezes, do que o paciente passa. A gente não consegue ter ideia do que os pacientes passam. Eles não sabem sobre a dor deles, eles não sabem sobre o remédio que ele toma, eles não sabem sobre os problemas que ele tem, as consequências dos problemas que ele tem. Ele dedica uma pessoa e a pessoa aqui que faz ignora o paciente, ignora a realidade do paciente. Por quê? Porque aquele paciente é R$ 200 na conta daquela pessoa e um abraço. É uma consulta e um abraço. Tchau, eu quero resolver seu problema rápido para que eu resolva o meu, que é pagar minhas contas. E aí, meus amigos? Como tem um monte de médico assim, o que o paciente vai fazer com você? Vai te tratar de maneira ríspida. Cara, eu nunca fui tratado de maneira ríspida por paciente sensato, obviamente, por gente sensata, tem gente doida pra tudo que é lado. Mas por pessoas sensatas, eu nunca fui tratado de maneira ríspida. Por quê? Porque eu dou o tempo do paciente falar. E eu escuto o paciente de verdade, escuta empática, escuta compassiva. Eu presto atenção no que o paciente fala, principalmente na fala livre do paciente. Fala para mim que eu vou te escutar. Eu vou te escutar de verdade, eu vou escutar a sua dor. Eu vou tentar entender a sua dor. Eu vou dissecar a sua dor para que eu veja o quão verdadeira ela pode ser. E a partir disso a gente vai começar a traçar conduta. Não é aquele negócio que eu traço o tratamento a partir da triagem do enfermeiro. Eu traço a conduta a partir do que vem na minha cabeça, de primeira, né? Que é um viés cognitivo absurdo isso. Você se fixar na primeira hipótese. Primeira hipótese diagnóstica é o diagnóstico que você tem. Isso é um viés cognitivo e é grave. Tem que estudar para melhorar isso. Conforme você estuda mais, você vai vendo que nem tudo é tão simples assim, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Você vê o efeito, né, o fenômeno Dunning-Kruger, no qual quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe, né? Faz aquela curva de conhecimento assim, ó. Quando ela sabe muito, muito mesmo, ela vê que não sabe nada. Mas quando não sabe nada, ela acha que sabe demais. Efeito Dunning-Kruger. Depois acho interessante vocês verem isso. Vou até mostrar aqui para vocês. Efeito Dunning-Kruger. Esse aqui. Ó, deixa eu ver se tem. Ali, ó, a curva que eu falei para vocês. Ó. A pessoa ignorante não consegue perceber a própria ignorância, por isso você acha genial. Então, aquele negócio, eu conheço um pouquinho, eu li um artiguinho, 2, eu acho que eu sei demais. Aí eu chego aqui, ó. Nossa, como eu sei? Você é um imbecil, incompetente, infelizmente, mas você acha que sabe demais. E aí você vai tentar ensinar as pessoas que realmente entendem e as pessoas vão te olhar assim, não vão falar nada porque as pessoas são educadas, né? O problema também. O problema é que as pessoas confundem educação com passividade. As pessoas são compassivas, às vezes, com pessoas que são mal educadas. A pessoa acha que sabe muito, aí vem aqui, vem estudando, vai vendo que não sabe nada, aqui bate o caos, que é o desespero, não sei de nada, meu Deus, minha vida não faz sentido. E aí continua estudando e começa a aprender um pouquinho mais. As coisas não são tão simples, galera. Não são tão fáceis assim. Certo? Contexto histórico. Em qual contexto histórico aquela pessoa foi colocada? Por exemplo, vamos dizer que eu estou no Japão e lá comer com garfo é um desrespeito. Eu aprendi que comer com garfo é um desrespeito. Venho para o Brasil e eu chego no self-service só tem garfo e faca e colher. E o que eu faço? Eu viro para a garçonete e falo assim, poxa, tem hashi? Tem pauzinho para comer? E tem não. Que pauzinho que é, rapaz? Só que para mim, comer com garfo é desrespeito. Para eles, é uma frescura. Como é que a gente faz agora? Não tem saída, vai ter que ir para outro restaurante. Você consegue perceber que isso acontece muito mais do que só nesse exemplo ridículo que eu dei? Nesse exemplo simples que eu dei? Isso é muito mais complexo, na verdade. Isso pode acontecer em muitas coisas. Por exemplo, no início do meu relacionamento, eu tinha um leve preconceito contra igrejas neopentecostais. Eu ainda tenho... Eu estou melhorando isso. Estou cada vez tentando conhecer mais. Eu tenho um pouco de preconceito com isso ainda. Eu estou trabalhando isso. E aí minha esposa é evangélica, mas não é pentecostal, é da igreja batista. De início eu falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Deu tão certo que a gente casou. Por quê? Porque eu quebrei preconceitos. Quando você quebra preconceitos, você começa a entender por que aquela pessoa faz o que faz. E por que ela entende o mundo daquela forma. Por que a realidade para ela é daquele jeito. E você começa a perceber que as pessoas que são mais empáticas são pessoas que têm menos preconceito, menos coisas reafirmadas na cabeça, fortes na cabeça, enraizadas na cabeça. Elas conseguem ver o mundo de uma maneira mais ampla, mais verdadeira, que abranja mais pessoas. E não que seja segregacionista, eu vejo a realidade dessa forma, não. Eu vejo a realidade de uma maneira ampla. Então, muito interessante que você,
que quer ser mais empático com o seu paciente, reveja as suas verdades diante de circunstâncias diferentes. Um remédio de R$ 30 é muito barato para um paciente e muito caro para outro. Uma consulta de R$ 300 é muito caro para um paciente e muito barato para outro. Você atendendo no centro da cidade lá, que é muito rico, e você atendendo no interior, o preço da sua consulta tem que ser diferente. Por quê? Porque não dá para você cobrar a mesma coisa. É uma realidade completamente diferente da outra. Por exemplo, eu atuo numa cidade de Cabo Frio, que é o interior do estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. A realidade daqui é de classe média. Ponto. Classe média. Classe média que paga seu plano de saúde. E eu vejo pacientes particulares para alguns professores no Rio de Janeiro, na capital. É completamente diferente. Até a remuneração, meus professores falam assim, você tem que cobrar X, não pode cobrar menos. Eu fico até assim, porque aqui eu cobro muito mais barato. É outra realidade. É outra realidade. Às vezes eu fico com pena do paciente, eu cobro menos. Eu sou um bobo, galera, com isso. Eu perco muito dinheiro. Eu perco dinheiro. Mas vou te falar, cara, tô super bem, consultório legal, cheio, vida financeira andando, casa andando. Eu acho que é isso que importa no fim das contas. Mudar a vida das pessoas, né? Por exemplo, gravidez na adolescência. A maioria de nós, ao ouvir isso, gravidez na adolescência, fala assim, nossa senhora, que imbecilidade, essa criança acabou com a própria vida. Só que quando você vai estudar mais sobre o assunto, você vai ler, tem muita criança, muito jovem de comunidade, que ele só percebe que ele é adulto, ele só tem um senso de ser adulto, o senso de que ele está envelhecendo a partir do momento em que ocorre a gravidez. Tem jovem que a gravidez é um processo de emancipação dela para a família. Ela começa a ser ela. Ela começa a ter identidade a partir da gravidez. Então, você pega aquelas crianças de 15 anos, de 12 anos, de 14 anos, aí pelo interiorzão do Brasil, que engravidam, para elas aquilo é maravilhoso. Às vezes é brincar de boneca. A realidade que ela tem é tão curta, tão pequena, que ela não consegue antever os problemas que ela vai ter. E essa criança vai ser criada pelo mundo. A criança ela cria a criança cria ela e tudo vai. Mas essa é a realidade dela. Essa é a circunstância dela. Como é que a minha verdade vai caber para ela? Não vai caber para ela. As verdades dela são completamente diferentes. Qual a perspectiva dela? Consegue entender isso? Eu sou de uma região que a grande perspectiva daqui é você virar pescador. É você estudar ali, terminar seu ensino médio e fazer alguma coisinha por aqui mesmo, entendeu? Ficar aqui na cidade. Para sair para quê, rapaz? Aqui tem tudo, aqui é bom, qualidade de vida. Eu sou um dos únicos loucos que pensou diferente. Mas a galera pensa dessa forma. Como é que eu vou mudar a realidade? A família dele está aqui há 3 gerações. Nunca faltou comida na mesa. Ele não consegue perceber quanto o mundo é maior do que o bairro dele. Não consegue ver que existe, por exemplo, um museu que é do tamanho de um bairro, um Smithsonian, por exemplo, um museu enorme. Não consegue perceber que um homem que cortou a própria orelha na Holanda é um cara genial. Não consegue perceber isso. Não consegue. Por quê? Porque não faz diferença para ele. Ele não entende que aquilo faz parte do mundo, da realidade dele. Como é que eu posso julgar? Então a gente tem que rever as nossas verdades diante de circunstâncias diferentes. Por exemplo, lá no Rio, quando eu vou no consultório dos meus professores, que eu vou ver paciente para eles, cara, piso lindo, assim, mesa linda, tudo maravilhoso. Você fala, caraca, que baita consultório. E quando eu vou atender no Suzão aqui, que a consulta, diga-se de passagem, é exatamente a mesma, claro que tem vezes no SUS que o pessoal da marcação marca 30 pacientes para mim, e aí enrola, mas eu tento fazer a mesma consulta no particular e no SUS. Luxo é ter uma mesa bonitinha, ter uma cadeira para mim, 2 para os pacientes, que geralmente não tem. Ter um papel para escrever, ter receita azul. Receita azul geralmente não tem. É difícil conseguir. Isso é luxo. Lá, luxo é ter uma Nespresso. Entendeu? É isso. As circunstâncias mudam, as verdades mudam. Caminhe alguns quilômetros nos sapatos de outra pessoa antes de criticá-la. Essa ferinha aqui, George Orwell, autor de 1984, A Revolução dos Bichos, é um cara genial que, quando voltou, ele foi ele foi militar britânico lá, e aí, quando ele voltou da guerra, ele quis ver como é que os moradores de rua viviam, uma parada assim, e ele viveu como morador de rua por um tempo. E ele começou a perceber que as pessoas, cara, só estão em circunstâncias diferentes, mas as pessoas não são aquelas vagabundas que ele achava, aquelas pessoas ruins, aqueles canalhas que ele achava. Elas só estão naquela situação e elas não conseguem perceber saída, não conseguem ver como o mundo é maior. E são as percepções também, né? O verde que você vê é o mesmo verde que eu vejo? Eu não sei. A gente sempre acha que a nossa percepção é a única e a verdadeira.
A verdade, pessoal, olha só, essa frase que eu vou falar agora, você pode não concordar, mas talvez faça muito sentido. A verdade, ela é uma. Uma. A verdade é a verdade. Não há variações da verdade. O que há são variações da perspectiva de análise da verdade. A verdade é uma só. Certo? Então, por exemplo, Caim matou Abel. Tá? Vamos dizer para a mãe dele, Eva, olhou e falou assim, como assim? Não, não. Alguma coisa deve ter acontecido. Alguém veio de fora e matou. Foi isso. Como um filho meu mataria o outro? Isso nunca vai acontecer. Essa é uma perspectiva da verdade. Para Abel, que morreu, perspectiva da verdade é tomei uma pedrada e morri. Para Caim, dei uma pedrada na cabeça dele e matei. A verdade é uma só. A pedra bateu na cabeça do Abel e Abel morreu. Mas, existem várias perspectivas da verdade. E por que as pessoas brigam? Porque as pessoas têm perspectivas diferentes da verdade, criadas a partir de pontos de conhecimento diferentes. Então, quando a gente tem polarização política, por exemplo, a gente consegue perceber muito isso. As pessoas têm uma informação parca, uma informação pequena, e já criam diversas análises super complexas sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as medicações, por causa daquela análise parca e pequena. Enquanto grandes especialistas que estudam aquilo todo dia muito, que gostam muito daquele tema, que se dedicam muito, ainda não chegaram a conclusão nenhuma. Então, cuidado com a sua percepção. Para e pensa, será que eu estou errado? Essa frase é muito importante. Essa frase todo médico tinha que ter na cabeça. Será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Ela é extremamente importante. Por quê? Porque ser médico, galera, é ter medo. O medo vai te impedir de fazer cagada com o paciente e o medo vai te impedir de matar alguém. Fazer cagada com o paciente, né? E o medo vai te impedir de fazer coisas ousadas demais. Certo? O medo salva vidas. O medo do médico salva vidas. O seu medo de chegar lá e de matar um paciente ou prescrever um remédio errado, é o que vai fazer com que você estude, vai fazer com que você evolua. O medo salva vidas. O medo salva médicos. O medo forma médicos melhores. Beleza? E aí, pessoal, eu queria encerrar o curso, né? Foi uma aula extremamente curta, uma aula rápida sobre empatia. Seria interessante que você colocasse essas coisas em prática para que você visse na realidade como elas são poderosas e a gente supervaloriza outras coisas que são menos poderosas do que essas coisas que eu falei. Tá? Elas são poderosas e que a gente pode colocar em prática e funcionam. Então, assim, eu vim fazer essa aula pequena justamente para só apresentar isso para você. Coloque em prática isso. Coloque em prática, você vai ver que funciona. Tá? Eu queria agradecer. Esse curso foi um curso desafiador, foram 40 semanas de aula. Eu tive um mês de férias aí, então vamos botar 44, né? Semanas de aulas quase ininterruptas, que eu me dediquei, eu estudei, eu formulei aulas completas, grandes, para que eu passasse para vocês um pouco do que eu julgo que seja ser um bom médico para o seu paciente e para você mesmo. Então, por isso que eu vim com essa camisa. Eu sempre estou de camisa social, uma camisa bonitinha. Essa camisa aqui está estragada. Mas eu acho que amar e mudar as coisas me interessa mais, que é uma frase do Belchior. Eu gosto muito, o autor da música popular brasileira, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. E não só por dinheiro que eu fiz esse curso, também foi por amor a gerações que estão vindo, tentar formar médicos melhores. Médicos melhores para os pacientes. Afinal de contas, vocês que estão vendo aí, podem ser os meus médicos quando ficar mais velho ou vice-versa, certo? Então é muito mais importante o impacto que a gente deixa nas outras vidas do que uma recompensa financeira, por exemplo, que venha, tá bom? Esse curso, galera, ele financiou uma bolsa cultural, uma bolsa que ajudou jovens carentes da comunidade, de algumas comunidades em São Gonçalo, que são dançarinos, bailarinos, um deles agora está indo para a Alemanha, e que está utilizando esse dinheiro da bolsa, uma bolsa pequena, infelizmente, porque o curso não vendeu muito nesse início, né? Estou fazendo uma coisa mais restrita, mais pequena mesmo, menorzinha, quero dizer, mais pequena, menor, mas que ajudou a ter uma alimentação melhor para que o garoto conseguisse ir lá, está indo para a Alemanha, e é muito legal isso. E esse curso teve alguns alunos que foram realmente impactados, um deles mudou a especialidade que ia fazer na medicina por causa desse curso. Nesse curso eu dei livros para os alunos, eu aprendi com os alunos, eu respondi perguntas, eu respondi WhatsApps.
e eu tentei transformar a medicina do Brasil em uma medicina melhor, mais bem feita. Tá certo, galera? Então é isso. Vou encerrar aqui o curso, A Jornada da Carreira Médica. E eu estou à disposição, se vocês quiserem mandar um e-mail, quiser mandar um WhatsApp, estou aqui para ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Claro que dentro da minha capacidade limitada, né, de conhecimento, de tempo, mas o que eu puder ajudar, eu estou aí. Tá certo? Então, pessoal, pela última vez no curso, um grande abraço, foco no paciente e vamos fortes. Valeu! Tchau, tchau.